Hoje que é um assunto que nós vamos abordar sobre o câncer de próstata, né? Que é um assunto que é celebrado mundialmente, né? Sobre a prevenção do câncer de próstata. Mas afinal, né? O que é a próstata? E muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que é próstata, afinal de contas, né? A próstata ela é uma glândula que ela é exclusiva dos homens, ela faz parte do sistema genital e do sistema urinário, né? A função da próstata é produzir uma parte do sêmen, que é o líquido da ejaculação, e ela produz secreções que ajudam na movimentação dos espermatozoides. Mas ela também tem uma função importante porque ela faz parte do sistema urinário, né? A uretra, que é o canal da urina, ela passa por dentro da próstata. E essa questão anatômica ela é muito importante, porque isso às vezes vai determinar uma série de sintomas que vão nos nortear para a presença ou para o diagnóstico de algumas doenças, né? Então acho que a gente pode comentar isso depois mais adiante. Perfeito. E quais são as doenças mais comuns da próstata? É somente o câncer ou tem outras patologias associadas aí? Pois é, a gente está falando muito de câncer, porque afinal de contas é a doença que todos os homens temem, né? Então a gente escuta falar muito de câncer, mas a próstata ela tem outras doenças. A gente pode ter doenças infecciosas e inflamatórias, né? Uma delas é a prostatite, é uma doença talvez seja a doença de próstata mais comum dos homens jovens, né? Antes dos 40 anos. Temos também a hiperplasia benigna, que é um crescimento benigno da próstata, não é câncer, mas que pode provocar uma série de transtornos aí para os homens. Essa hiperplasia, ela também provoca uma alteração do PSA ou não? O PSA ele é um exame que marca as doenças da próstata, então normalmente ele está alterado em condições de alteração da próstata. Então, se você tiver uma prostatite, que é uma inflamação, ele pode alterar o PSA. Se você tiver uma hiperplasia, que é o crescimento benigno, o PSA também pode estar alterado. E assim como no câncer de próstata, né? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre essa hiperplasia de próstata. Pois é, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é hiperplasia e o que é câncer, porque são doenças que podem acontecer simultaneamente, mas podem acontecer de forma separada, isolada, né? É interessante a gente tentar imaginar aqui como é que é a próstata, né? A próstata, então, ela imagina como se fosse uma bolinha que tem uma casca, né? Que a gente vai chamar de zona periférica, e o centro dessa bolinha a gente vai chamar de zona central, que é por onde passa um tubinho, que é a uretra. O câncer ele cresce nessa casca dessa bolinha. E normalmente, quando ele está no início, ele está longe do canal. E por isso ele não causa sintomas. Já a hiperplasia, ela cresce no centro, né? E aí ela está muito perto desse canal. Por isso que a hiperplasia, quando começa a se desenvolver, ela comprime a uretra e já provoca sintomas. Daí talvez seja a principal diferença entre os dois, né? Quando a gente tem sintomas dessa compressão do canal, a gente vai perceber isso mais precocemente na hiperplasia. Já o câncer, quando ele está no início, ele está longe do canal e por isso ele não causa sintomas. Daí a importância da gente fazer essa procura ativa, né? Essa consulta de rotina para procurar em pessoas que não têm sintomas a possibilidade de já estar com uma doença. Isso aí é bem interessante, né? Porque na fase inicial do câncer, ele não provoca nenhum sinal e sintoma, né? Isso. Então é onde mora o perigo, porque se ele não sente nada, ele não sente dor, ele não sente nenhum desconforto, né? E se ele não procura, é onde acaba chegando aí num quadro bem tardio aí da doença, né? Sem dúvida, o ideal é que a gente faça o diagnóstico precoce para que a gente aumente a probabilidade de cura, né? Acho que a gente falando de sintomas, eu queria voltar um pouco atrás só para poder chamar a atenção para todos os homens que estão ouvindo, né? Que quais são os sintomas que eu acho que são importantes, né? Apesar do câncer ele não provocar sintomas na fase inicial, a gente tem outras doenças da próstata que vão chamar a atenção. E homem é um bicho engraçado, né? É muito comum achar que muitas coisas que acontecem com ele é normal da idade. Então tem muita coisa que chega o homem no consultório e fala assim: ah, não, eu tô urinando mal, mas eu acho que é porque isso é da idade. E vai empurrando e vai enrolando. Então eu acho importante a gente chamar a atenção que nem tudo tem a ver com a idade, né? Então os primeiros sintomas que a gente vai chamar a atenção é a questão da redução do jato urinário, né? Então o homem começa a urinar com mais dificuldade, a urina sai com menos pressão, às vezes acontece uma demora para começar a urinar, às vezes pode sentir aquela sensação de que a urina está saindo em prestações, né? Aos poucos.
e aquela sensação de ao final da micção ficou alguma coisa para trás, né? Com o passar do tempo, esses sintomas eles vão se agravando porque a bexiga começa a ficar doente, né? Ela começa a desenvolver um comportamento fora do normal. E aí o homem começa a ter dificuldade de segurar o xixi, começa a ter que correr para urinar, começa aqueles casos que às vezes os homens contam, né? Fazer, eu tava andando na rua, não deu tempo de chegar no banheiro, tive que fazer o xixi atrás da árvore ali, né? Então isso não é normal, né? Isso são sintomas de uma alteração que pode estar relacionada à hiperplasia, né? Acordar muitas vezes à noite para urinar. Então é uma série de sintomas que chamam a atenção e que não devem ser considerados normais, né? Então quem escutou essa história que eu narrei e que já está sentindo isso, ou que tem algum parente, né, um pai, um irmão, né, que está com esses sintomas, é bom chamar a atenção que já está na hora de ir no urologista.